Olá, alunos da Rede Municipal de São Vicente. Hoje estamos aqui para preparar para vocês um aulão sobre a matriz SAEB. Quem aí está se preparando para essa avaliação tão importante que é o SAEB para a nossa Rede Municipal de São Vicente? Levanta a mão, você que já está se preparando com a sua professora, com o seu professor, e é isso mesmo. E nós aqui vamos preparar algumas habilidades de língua portuguesa e de matemática, para que nós possamos conversar, ter explicações, e aí vocês podem usar essas habilidades também aí com o seu professor, se você já está fazendo, como que vocês estão indo, tá bom? A primeira habilidade que nós vamos conversar vai ser comparar informações sobre o mesmo fato vinculadas em diferentes mídias para concluir sobre qual informação é mais confiável e o porquê. É uma habilidade super atual que vocês aí já estão bem acostumados em navegar nas mídias, nas redes sociais. Vocês já estão aí verificando também essa habilidade com a sua professora. E aí vocês vão ficar craques para que vocês possam, na hora da avaliação, verificar se essa habilidade for contemplada, verificar se realmente esse texto é confiável ou não. Então vamos lá? Eu vou trazer para vocês dois textos. Vou estar lendo esse texto na íntegra para que a gente possa verificar os pontos que realmente indicam que esse texto é um texto confiável. O primeiro texto é: frutas viram supercombustível natural e prometem aumentar a energia em até 40% ao longo do dia. Um estudo realizado pelo Instituto Internacional de Nutrição Criativa revelou que o consumo diário de frutas pode aumentar em até 40% os níveis de energia e disposição das pessoas. A pesquisa, que acompanhou 500 voluntários durante 3 meses, apontou que um indivíduo que incluíram frutas no café da manhã, no lanche da tarde e após o jantar apresentaram não apenas mais vitalidade, mas também melhor concentração no trabalho e nos estudos. De acordo com a nutricionista responsável, doutora Clara Vital, as frutas funcionam como um combustível natural capaz de equilibrar o corpo e a mente. Entre os destaques do levantamento, a banana foi considerada a campeã no fornecimento de energia, enquanto a maçã e a laranja se destacam pelo efeito antioxidante e pela contribuição para o sistema imunológico. Já frutas vermelhas, como o morango e a amora, aparecem associadas ao bom humor. A pesquisa reforça a ideia de que inserir frutas em diferentes momentos do dia pode ser uma estratégia simples e eficaz para melhorar a saúde. O outro texto é: descubra os benefícios das frutas para a sua saúde e bem-estar ao longo do dia. Esse texto foi escrito por Juliane Rodrigues, atualizado em 2 de julho de 2025, 11h40 e publicado em 1 de julho de 2025, às 2 da tarde. Comer frutas todos os dias é uma prática recomendada e que faz muito bem à nossa saúde. Esses alimentos são ricos em uma série de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo e, quando consumidas regularmente, trazem uma série de benefícios. De acordo com o Dr. Francisco Saracusa, médico de saúde integrativa, as frutas podem contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico, melhora da digestão, redução do risco de doenças crônicas, diminuição do colesterol ruim, hidratação do organismo, manutenção da pele e até mesmo combate à depressão e à ansiedade. Tem lá o endereço: descubra os benefícios das frutas para a sua saúde e bem-estar ao longo do dia. Boa forma. Então, o que nós vamos perceber aí nestes dois textos? E é isso que vocês vão estar precisando verificar na hora que o texto for apresentado na avaliação. Então, tem algumas características que a gente já pode estar verificando, aí vocês podem estar conversando entre os seus amigos, para falar assim: não, esse texto realmente é um texto confiável, esse texto não ele foi criado só para ilustrar esse assunto, ele não é um texto realmente real. Então, vamos lá. Eu vou trazer para vocês uma pergunta e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Com base nos dois textos, qual deles apresenta informações mais confiáveis sobre os benefícios das frutas e por quê? O texto 1, porque mostra números exatos e nomes de especialistas. Ou o texto 2, porque é de uma fonte jornalística real e usa informações comprovadas por pesquisas conhecidas. Ou o texto 1, porque explica que as frutas podem substituir medicamentos. Ou o texto 2, porque inventa dados para tornar a leitura mais interessante. Então, eu vou dar um tempo para vocês e vocês já podem estar aí conversando e falando qual é a resposta correta e por quê. Por que vocês acharam essa resposta?
Vamos lá? Vocês já responderam? Quem respondeu aí a alternativa A? Quem respondeu a B, a C ou a D? Então vamos tentar pensar qual é a alternativa correta. E a alternativa correta é a alternativa B. O texto é mais confiável, pois está publicado em uma revista conhecida, que é a Boa Forma. Vocês viram lá que tinha o endereço, e aí tem o nome da revista Boa Forma. Apresenta informações baseadas em estudos reais sobre nutrição e não utiliza dados ou especialistas inventados. No texto 1, vocês já percebem que o estudo realizado pelo Instituto Internacional de Nutrição Criativa, olha o nome. Então já tem aí um nome que foi criado, né? Um nome diferente, existe esse instituto. Então, será que realmente esse texto é um texto confiável? Ele acompanhou 500 voluntários, então essas super ideias, assim, que, nossa, 500 voluntários participaram dessa pesquisa. Será que realmente esse texto é um texto confiável, ele é real? O nome do especialista também, a doutora Clara Vital, se você pesquisar na internet, você vai ver que ela não tem nada a ver com a área da nutrição. Então, é claro que nós não vamos, né, ter no momento lá da avaliação, né, como pesquisar, mas aí a gente vai buscando outros indícios. Um deles é que esse texto não tem data de publicação, quem escreveu, não tem endereço de onde foi publicado. Então, realmente, a gente vai vendo esses indícios que nos mostram que esse texto não é um texto confiável. O segundo texto é o texto que realmente é um texto que tem lá a data da publicação, tem o nome do especialista, tem quem realizou essa reportagem. Então, realmente ele mostra que o texto ele foi feito com dados reais, com especialistas reais, com comprovação mesmo científica. Então, vou dar uma dica para vocês aí. Na hora da avaliação, o que nós vamos olhar para ver se realmente o texto é confiável ou não? Quem escreveu a informação, que seria a fonte. Se os dados provam ou tem essa explicação, né? Se tem esses dados, se eles têm essas provas reais, se eles estão sendo explicados de forma real mesmo, se fala que não é nada tão assim, nossa, exagerado, que é a segunda situação, se ele está sendo claro ou se está parecendo exagerado esse texto. Então, realmente a gente vai verificar para que ele seja um texto confiável, se ele tem esses indícios no texto. Se caso não tiver, realmente vocês já vão descartar. Não, esse texto não é um texto confiável e ele não está dizendo algo que realmente é real. Vou trazer para vocês um outro texto aqui. Alerta vermelho, frio histórico vai tomar conta do Brasil, trazendo neve e geada em regiões onde não ocorre esse fenômeno. Então, esse texto foi publicado numa rede social. E o segundo texto é um texto que está escrito assim: onda de frio mais intensa de todos os tempos no Brasil. O meteorologista César Soares, da Climatempo, diz que a chegada de uma rigorosa onda de frio em todo o território brasileiro não condiz com as previsões oficiais do serviço Climatempo. Pelo contrário, a tendência é que, no centro-sul, haja um aumento das temperaturas médias e um período de dias de inverno típicos, definido por madrugadas de manhã frias, sem nebulosidade e tardes ensolaradas, com elevações gradual das temperaturas máximas. O endereço, G1 Globo, com fato ou fake notícias. Eu trouxe aí dois fatores. Um texto que foi lançado numa rede social, ele não tem quem publicou e da onde foi tirada essa notícia. E o outro, um texto que fala sobre essa situação também, mas para nos dizer se ele realmente vai acontecer ou não vai. Então, ele está lá dentro do Globo, do G1, do Globo, que ele fala sobre fatos e fakes, que é uma notícia, né? E é um canal que a gente pode estar verificando se a notícia é real ou não. E aí tem a pergunta, com base na leitura dos dois textos, qual deles apresenta informações mais confiáveis sobre a previsão do tempo e por quê? O texto 1, porque fornece detalhes de temperatura e cita um especialista. O texto 1, porque é mais alarmante e chama a atenção da população. O texto 2, porque é uma nota oficial da Climatempo baseada em dados meteorológicos reais e com explicação sobre a incerteza das previsões. Ou o texto 2, na D, porque confirma que haverá uma onda de frio histórica no Brasil. Então, qual é a alternativa correta? Esse aí tá bem facinho, hein? Então vamos lá? Vamos dar o tempo para vocês? Conseguiram? Já conversaram aí para saber qual é a resposta certa? A resposta é a C. O texto 2, ele é mais confiável, pois é emitido pela
própria Clima Tempo apresenta informações baseadas em análises técnicas reais e esclarece que a previsão de longo prazo ainda não estão confirmadas. Então, essa previsão do tempo que foi lançada lá na rede social, a gente, lógico, tem várias notícias que também são comunicadas pelas mídias, só que nós precisamos verificar. É uma notícia real? É uma notícia que ela está esclarecendo mesmo a realidade? Ou se ela foi só inventada para ser usada aí como uma fake news ou como uma notícia exagerada, que foi uma das características que eu falei para vocês, uma notícia exagerada, né? Então foi um fato muito exagerado, vai nevar em lugares que nunca aconteceu aqui no Brasil. Então, isso acontece, né? É algo que está sempre acontecendo. Então, realmente foi um fato muito exagerado, que aí traz já para a população aquela situação. Nossa, meu Deus, vai acontecer. E aí você vai analisar os dois textos e buscar a fonte correta. Né? Então, é um dos fatos que nós precisamos sempre estar verificando quando a gente vai analisar esse texto, se ele é confiável ou não e por que ele é confiável, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Nós vamos trazer outras habilidades, outras atividades para que vocês possam aí estar conversando e se aprofundando na matriz SAEB. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre matemática. Olá, alunos de São Vicente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro aulão SAEB de Matemática. Meu nome é Jeane, sou professora de Matemática da rede e estou aqui para dar algumas dicas para vocês nessa avaliação, tudo bem? Peguem lápis, borracha, rascunho para vocês estarem fazendo os cálculos de vocês assim que for necessário, o que vocês acharem importante. Podemos começar? Então vamos lá. A nossa primeira habilidade vai ser do eixo de geometria e ela fala assim: identificar a localização ou a descrição, esboço do deslocamento de pessoas e ou objetos em representações bidimensionais, mapas, croquis, etc. Essa habilidade a gente vê muito quando a gente vai para um teatro ou para o cinema, que a gente tem a nossa localização de cadeiras. Né, que aparece lá o número da nossa cadeira e a letra que a gente tem que sentar, tá bom? Ou quando a gente também vai passar a localização da nossa casa para um coleguinha da escola. Aonde você mora? Olha, eu moro daqui a 2 quadras, virando à esquerda ou à direita. Então a gente faz isso no nosso dia a dia, tá? A atividade é a seguinte: a imagem representa uma estante com filmes da coleção de Roberta. Então, nesse quadro, existem alguns filmes, Divertidamente, Tá Dando Onda, Op, Altas Aventuras, então tem vários filmes e desenhos também. Roberta está em frente da estante e escolhe o terceiro filme da esquerda para a direita na segunda prateleira. Qual filme foi o escolhido? A. Festa no Céu. B. O Rei Leão 1. C. Menino Maluquinho e D. Como Treinar o Seu Dragão. Leiam com atenção, nem sempre a matemática a gente vai ter cálculos para estar resolvendo, então isso é uma situação, um problema, onde vocês têm que ler com atenção para poder estar resolvendo. Vou dar um tempinho para vocês estarem resolvendo, ok? Terminaram? Ótimo! Qual que vai ser a alternativa aí correta, gente? Quem respondeu a alternativa C? Acertou! Então vamos lá voltar um pouquinho só pra gente ver as outras alternativas. O que a gente tem que olhar primeiro aqui nessa situação? Eu quero saber qual foi o filme que foi escolhido pela Roberta. E o que a gente tem aí de informação? Primeira coisa, esse filme ele tá na segunda prateleira. Então, vai interessar estar olhando a primeira prateleira ou a terceira? Se não interessar, já descarta. Então, vamos olhar as alternativas. A Festa no Céu. Onde está a Festa no Céu? Está lá na primeira prateleira. Então, é uma alternativa que ela já é descartada. O Rei Leão. O Rei Leão é aqui, ó, o primeiro lá na segunda prateleira. Então, ele pode ser uma da nossa resposta. Uma resposta nossa. O Menino Maluquinho também está lá na segunda prateleira. Então já temos duas alternativas aí que pode ser a nossa resposta.
E como treinar o seu dragão? Está na última prateleira, então ele está lá no final. Então já descarta essa alternativa. Entre o Rei Leão e o Menino Maluquinho, qual é a próxima dica que a gente tem? Que ela vai estar o terceiro filme da esquerda para a direita. O Rei Leão é o primeiro filme, então já se descarta essa alternativa também. Então a alternativa correta é o Menino Maluquinho. E aí, foi difícil? Não, né, gente? Vamos passar para a próxima. A nossa próxima questão, ela é referente à álgebra. E a habilidade é determinar um número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade de que envolve as operações fundamentais com números naturais de até 6 ordens. E a atividade é: a figura representa as casas de Ana, Pedro e Adriana. Então, vocês estão vendo ali que a primeira casa é a casa da Ana, a casa do meio é a casa do Pedro e a terceira casa e última é a casa da Adriana. A distância entre a casa de Ana e de Adriana é de 600 metros. Então, observem bem a imagem, prestem atenção no que está se falando, né, os dados que a gente tem para poder estar descobrindo a alternativa correta. Então, de Ana até Adriana são 700 metros. E a distância entre a casa de Pedro e a da Adriana é de 400 metros. Então, do Pedro, que aí, ó, essa casinha está no meio, para a última casa, que é da Adriana, mede 400 metros. A distância entre a casa de Ana, que é a primeira casa, até a do Pedro, é quantos metros? 300 metros, alternativa A. Alternativa B, 400 metros. Alternativa C, 700 metros. E alternativa D, 1.100 metros. Bora responder? Se precisar aí de fazer cálculo, alguma coisinha, vocês têm aí folha de sulfite, né? A folhinha de vocês rascunho, o lápis e a borracha. Bora dar um tempinho. E aí, gente? Qual foi a resposta de vocês? Vamos analisar aí um pouquinho antes de responder? Então, vamos ver assim, ó. Vamos por alternativas. Na alternativa D, está falando que a distância é de 1.100 metros. Mas se a gente olhar lá, o problema estava informando para a gente que a casa da Ana, que é a primeira, até a casa da Adriana, que é a última, ela mede 700 metros. Então, a alternativa D, ela está correta? Não, né? Que ela já passa essa medida toda. Então, ela é uma alternativa que a gente já anula. Na alternativa C, a casa da Ana até a casa da Adriana são 700 metros. Então, será que a casa da Ana até o Pedro vai dar esse pedaço? A resposta seria 700 metros? Também não, porque ela é um pedaço daquele total. Então, já descarta também. Então, ficou duas alternativas, a A e a B. Qual que a gente vai descobrir aí que é a resposta correta? Quem respondeu a alternativa A, acertou, são os 300 metros. Então, vamos voltar lá de novo. Por quê? Se foi informando que da casa de Pedro até a casa da Adriana são 400 metros e o total é 700 metros, então quanto que sobrou aí da distância da casa da Ana até a do Pedro? 300 metros. Muito bem. Estão acertando, gente? O que estão achando aí? Estão gostando? Estão esclarecendo assim, algumas dúvidas? Então, a gente já viu geometria, já vimos álgebra. Vamos para o próximo. Agora é a probabilidade estatística, né? Aquela que muitas vezes aparece em gráficos, né? Aparece em tabelas, só que eu coloquei uma aqui um pouquinho que vocês fazem aí das avaliações SAASV. A habilidade é determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer. Então, eles são equiprováveis. E a atividade terceira é a seguinte: em uma urna há 12 bolinhas, sendo 5 verdes e 7 vermelhas. Retirando uma dessas bolinhas ao acaso, a chance de sair ou a probabilidade de sair uma bolinha verde é de 5 dozeavos, alternativa A,
7 dozeavos, alternativa B. 12 dozeavos, alternativa C. Ou 5 sétimos. Bora responder? Vamos lá que eu vou dar um tempinho para vocês. Podem responder, gente? Então vamos lá. Qual alternativa aí que vocês escolheram? Que vocês acham que é a correta aí? Quem colocou a alternativa A, acertou! Então vamos voltar lá porque que é a A e não pode ser as próximas. Bom, quando a gente fala em uma urna, né, a gente fala em uma resposta em fração, a gente lembra que toda fração ela é composta pelo numerador, que é o número que fica em cima, e o denominador, que é o número que fica embaixo. E o denominador, ele representa o total. Então, se a gente está falando aí da quantidade de 12 bolinhas, então 12 tem que ficar embaixo, que é o total de bolinhas que a gente tem dentro dessa urna. Então, aí a alternativa dela já sai, né? Porque ele não tem como denominador o 12, é o 7. E eu tenho 3 alternativas. Então, a gente analisando já aqui o denominador sendo 12, eu tenho 3 alternativas aí para ver qual que é a minha resposta correta. Na alternativa C, está me informando que eu tenho 12 bolinhas de 12 no total. Só que eu quero dar bolinhas verdes. Então, se eu tenho 12 e 12 significa que eu tenho um inteiro, né, que é o total. Então, todas as minhas bolinhas ali dentro daquela urna seria verde, o que não é verdade. Eu tenho 5 verdes e 7 vermelhos. Então, já se descarta essa alternativa. Entre a A e a D, a B, ela está informando que tem 7 bolinhas num total de 12. Só que as 7 bolinhas são as vermelhas. Então, se fosse uma pergunta em relação à probabilidade de ser bolinhas vermelhas, seria a alternativa B. 7 bolinhas vermelhas num total de 12 bolinhas dentro dessa urna. Então, alternativa A, 5 bolinhas verdes num total de 12 bolinhas dentro dessa urna. Tudo bem? Foi um pouquinho mais complicado, vocês entenderam? Ótimo. Vamos passar para o próximo, que também é uma questão que aparece com muita dificuldade em algumas avaliações, mas é bem facinho, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer na sua avaliação SAEB, né? E nos simulados também, que a gente está passando simulados para vocês, para já ir preparando vocês para a avaliação final. A habilidade, representar frações menores ou maiores que a unidade, por meio de representações pictóricas ou associar frações a essas representações. Observe a reta numérica. Então, a gente tem uma reta numérica com início no ponto 0 e ela é infinita aí para a direita, né? Então, alguns pontos estão localizados. Ponto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mas ela é infinita. Qual a localização da fração 3 meios nessa reta? Então, onde essa fração ela vai estar localizada entre esses números? Entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, exatamente no ponto 2 ou exatamente no ponto 3. Bora resolver aí, então, um tempinho para vocês. E aí, gente, qual foi a resposta que vocês colocaram? Ficaram em dúvida, perguntaram aí pro coleguinha, pra professora, como que foi? Que é a alternativa, a correta? A, entre o 1 e o 2. Ai, prof, mas por que o 1 e o 2, né? Vamos lá. Exatamente no 2, ela não seria, até porque para ela ser uma fração que esteja exatamente no número 2, essa minha fração teria que ter como resposta o 2. Então, por exemplo, 4 meios. 4 dividido por 2 daria 2. Aí ela seria a alternativa C, coisa que não acontece. Para ser exatamente a 3 também, ela teria que estar no ponto 3, né? Ali da reta. 6 meios, então 6 dividido por 2, 3, porque a fração nada mais é do que uma divisão. Para a gente poder descobrir qual é esse número na localização. Então também não é. Então já descarta C, já descarta D. Ah, mas não é a 2 e a 3? Não, gente. Isso acontece muito aí nas avaliações. Vocês olham o número 3 e o número 2 e acham que a fração ela vai estar localizada entre esses dois números. Então, para que vocês acertem essa questão, a gente tem que fazer uma divisão. Dividir o 3 por 2.
E nessa divisão, esse número vai dar 1,5, né? Vocês fizeram a continha aí, vocês perceberam que vai dar 1,5. Eu tenho um inteiro e sobrou mais uma parte que vai dar metade, então 1,5. Então esse número, 3 meios, está localizado na reta entre o 1 e o 2. Alternativa A, tudo bem? E aí, gente, foi difícil? O que vocês acharam? Preciso estudar mais um pouquinho, né, para poder ir bem na avaliação? Ou não, eu tô legal, deu tudo certo, tô ótimo. Confio em vocês, acredito eu e os professores de vocês, acredito que vocês vão ser nota 10 nas avaliações SAEB. Tchau, até uma próxima.